Beleza? A gente vai falar hoje sobre os regimes totalitários, tá? Regimes que ascenderam aí no período entre guerras, que são originários da grave crise de 1929, que por sua vez foi causada pela Primeira Guerra Mundial. Primeiramente, como é que está a Europa, né? Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa está devastada, né, gente? Está destruída, com grandes perdas populacionais e crise econômica abrangente. É válido ressaltar que a grande maioria da população europeia que faleceu foi a população masculina, tá? Então, alguns cargos de trabalho passaram a ser ocupados por mulheres, o que sem dúvida foi um avanço, mas foi um avanço que infelizmente surgiu de uma necessidade maior, tá? Com a crise de 29, a recuperação econômica realmente não aconteceu conforme as expectativas otimistas do liberalismo econômico, tá? Tal situação fez com que surgissem condições favoráveis para o crescimento de partidos políticos extremistas que se opunham veementemente à democracia liberal burguesa. Esses partidos, de um lado, eram os partidos comunistas e socialistas e, de outro, os partidos nazistas e anticomunistas. O nazifascismo é uma doutrina política e ideológica adotada pelos governos de Hitler, na Alemanha, e de Mussolini, na Itália. Isso acontece no período entre guerras. Quais são as principais características do nazifascismo? Anticomunista, né? Contra os comunistas. Antiliberalismo, voltado para o lado econômico. Totalitário, que reúne uma série de outras características, como a máxima intervenção do governo na sociedade, um ultranacionalismo e a centralização do poder na figura de um líder. Um nacionalismo exacerbado que vai gerar a xenofobia e também o militarismo. Na Itália, tivemos o fascismo. Qual é a situação da Itália no pós-guerra? Sofria com uma grave retração econômica, né? Greves e ínfimas recompensas territoriais pelo apoio aos aliados na guerra. Só para a gente entender, vamos relembrar um pouco. Uma das coisas que fez a Itália entrar na Primeira Guerra Mundial do lado dos aliados foi a promessa, né, de que caso a vitória viesse, eles receberiam alguns territórios, né? Isso acabou não acontecendo. Desta forma, ocorrem agitações nas cidades e no campo e instala-se um forte sentimento de revanchismo entre os italianos, ou seja, um sentimento de vingança, tá? Diante do caos social e da crise econômica, cresceram o movimento operário e o Partido Comunista. A burguesia reagiu apoiando o Partido Nacional Fascista, que passou de 20 mil filiados em 1919 para 300 mil em 1921. Isso resulta em ódio aos comunistas, desprezo à democracia liberal, formação de grupos paramilitares e a promoção do ultranacionalismo. Tudo se inicia com Mussolini liderando a Marcha sobre Roma, uma grande passeata fascista para intimidar o rei da Itália. Como resultado, Mussolini acaba sendo chamado para organizar um novo governo, tornando-se assim um ditador. Os fascistas eles acabam obtendo a maioria no parlamento nas eleições de 1924. E aí Mussolini instaura na Itália um estado totalitário, anulando o poder do parlamento e promovendo o culto à sua figura, controlando a imprensa, a economia e o trabalho. É interessante ressaltar que era um estado corporativo, e a gente percebe isso através da Carta del Lavoro, né? Onde ele disciplinou o trabalho, criando corporações reformadas por empregados e patrões submetidas ao Estado, que cada vez mais se fortalecia. Como acontece a ascensão do nazismo na Alemanha? Após a Primeira Guerra Mundial, instaurou-se na Alemanha a República de Weimar, que foi instituído o parlamentarismo democrático, em que o poder executivo era exercido por um cargo chamado de chanceler. Mas aí nós tivemos o Tratado de Versalhes, né? Onde o país foi submetido a duras punições ao fim da guerra. Punições humilhantes, tal como a redução de sua força bélica, a perda de territórios e indenização aos vencedores.
Tal situação causa um agravo na crise econômica e faz crescer um sentimento de revanche na população alemã, tal como na população italiana. Até que estoura a crise de 1929. O desemprego quadruplicou e cresceu a insatisfação em todas as camadas sociais, e dois projetos políticos dividiram a Alemanha. Na esquerda, tínhamos o Partido Social Democrata e o Partido Comunista, e na extrema-direita, o Partido Nazista. A alta burguesia e a aristocracia, temendo o avanço do comunismo, apoiaram o Partido Nazista. Nas eleições de 1932, elegeram-se 230 deputados nazistas. Em 1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler pelo presidente Hindenburg. O prédio do parlamento foi incendiado e a culpa recaiu sobre os comunistas. O governo de Hindenburg reagiu suprimindo diversas liberdades a fim de consolidar um estado totalitário. Hitler proclamou o Terceiro Reich, ou seja, o Terceiro Império Alemão. Com a morte de Hindenburg em 1934, Hitler acabou se proclamando Führer, ou seja, o líder absoluto da Alemanha. Quais foram as principais medidas do regime nazista? Exaltação da figura do líder, Adolf Hitler, por meio da propaganda. Isso vai ser uma característica de todos os regimes totalitários, uma forte propaganda do Estado e do seu líder. Censurou os meios de comunicação e a conversão da imprensa em porta-voz do governo. Supressão de todas as organizações sindicais. Perseguição a judeus, homossexuais, ciganos e comunistas. Criação de campos de concentração e de extermínio. Rearmamento do país. Adoção de uma política expansionista, militarista, racista e nacionalista. E realização de obras públicas gerando empregos. Com base na ideologia nazista, defendia-se a necessidade de expurgar do território alemão pessoas e etnias que eram consideradas inferiores, ou seja, todos aqueles que não eram considerados arianos. Uma raça que supostamente, na mente de Hitler, havia existido no passado e em que em algum momento ela voltaria para dominar o mundo. E também eram eliminados todos os opositores ao regime. Tivemos também o autoritarismo na Península Ibérica, Os regimes nazifascistas inspiraram movimentos políticos de extrema-direita em Portugal e na Espanha. E foram instaurados regimes autoritários nesses países. Em Portugal foi o salazarismo. Em 1910 se proclama uma república. Em 1926 foi dado um golpe militar com apoio da elite burguesa. Em 1932, Antônio de Oliveira Salazar é nomeado primeiro-ministro e acaba outorgando uma constituição de natureza fascista, iniciando um governo denominado de Estado Novo. Esse nome, alguns anos mais tarde, vai ser imitado no Brasil por Getúlio Vargas. Em 1974, um movimento militar depôs Marcelo Caetano, sucessor de Salazar. Esse movimento foi chamado de Revolução dos Cravos. Notem como demorou mais de 35 anos para esse governo acabar em Portugal. O autoritarismo de partido único, era uma das características do Estado Novo. Proibição de sindicatos independentes e a utilização da imprensa escrita e do rádio como instrumento de propaganda. Na Espanha, tivemos o franquismo. Em 1936, grupos nacionalistas, que eram os mesmos grupos fascistas, foram derrotados pelas eleições pela Frente Popular, formada por socialistas, republicanos e comunistas. Acontece uma tentativa de golpe de Estado por alguns militares que eram liderados pelo general Francisco Franco. Tal evento ficou conhecido como Guerra Civil Espanhola, que acontece entre 1936 e 1939. Alguns especialistas indicam que, na verdade, a Guerra Civil Espanhola, e é válido ressaltar que a Espanha teve o apoio tanto da Itália quanto da Alemanha, foi, na verdade, um teste para a realização das guerras da Segunda Guerra Mundial logo a seguir. De um lado, na Guerra Civil Espanhola, nós tínhamos milícias monarquistas e fascistas. Do outro, milícias comunistas, socialistas e anarquistas. Nas milícias monarquistas e fascistas, eles eram apoiados pela Alemanha nazista, pela Itália fascista, pelos latifundiários e pela Igreja. Do lado de milícias comunistas, eram apoiados pela União Soviética e pelas brigadas internacionais. Os nacionalistas, que eram pró-fascismo, venceram e teve início a ditadura de Francisco Franco, que se estendeu até 1975. E assim encerramos a introdução sobre o surgimento dos regimes totalitários.
Grande abraço, galera, e nas aulas vocês podem estar me procurando para tirar qualquer dúvida. Grande abraço!